Atos 15, do verso 1 ao verso 21. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito Deus eterno, te adoramos, ó Deus, nesse momento, diante da palavra lida, palavra inspirada, revelação do Senhor para nós. Ó Deus, pedimos, fala ao nosso coração, ilumina a mente e o coração, que Teu Espírito opere em nós por meio da Tua palavra. Ó Deus, e retira qualquer dúvida sobre as questões tratadas nessa passagem e nos dá olhar para Cristo, para o Evangelho, para o reino do Senhor que está entre nós.
Assim oramos, pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o monge agostiniano Martinho Lutero certa vez escreveu: um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não submisso a ninguém. E também escreveu: um cristão é um servo obsequioso de todas as coisas e submisso a todos. Ele escreveu isso no seu excelente tratado com o título da Liberdade do Cristão. E diante disso, irmãos, eu trago a pergunta: o que é a liberdade cristã? Quais os seus limites? De que modo deve ser usada essa liberdade? Nesse capítulo do livro de Atos, capítulo 15, que trata desse concílio de Jerusalém, nós temos sim tratado aqui essa questão da liberdade cristã, a doutrina também da justificação pela fé somente pela graça de Deus. E esse é um capítulo em extremo importante, uma seção extrema importante. Isso é evidente porque o apóstolo Paulo tem uma carta inteira, a carta aos Gálatas, que faz referência a essa questão dos judaizantes. Então, nesse momento, nós encerramos no sermão anterior a primeira viagem missionária, virá a segunda viagem missionária, mas esse é o momento de tratar de um problema interno da igreja. Muitos se converteram. O relatório é: Deus abriu a porta da fé aos gentios, mas ao chegar essa notícia em Jerusalém, ao chegar essa notícia entre os judeus, havia ali um grupo de convertidos que vinham do judaísmo, eram oriundos da seita dos fariseus, que apresentavam uma séria dificuldade com relação a esses gentios que estavam sendo introduzidos na igreja, e eles acreditavam que primeiro eles precisavam ser circuncidados. E ao serem circuncidados, evidentemente, precisariam guardar a lei de Moisés no seu sentido cerimonial e tudo mais. E isso levantou toda uma série de conflitos aqui. Também cremos que na carta aos Gálatas há uma descrição dos acontecimentos que dão contexto para essa questão. Então é um assunto central, é uma questão de grande importância que temos aqui nesse capítulo, ou seja, é uma disputa interna da igreja, provocada, segundo o texto, está aí no verso 5, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Lembra, irmãos, que no relato de Atos, muitos judeus foram sendo acrescentados à igreja, muitos se converteram. Inclusive, Paulo é fariseu e foi convertido. Claro, Paulo não tem problema com essa questão da salvação apenas pela graça, não tem problema com essa questão. Ele pregava o puro evangelho. Os que criam eram batizados, como o Senhor Jesus orientou a fazer, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. O que crê e for batizado será salvo. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi isso que Paulo fez. Nada falando sobre circuncisão, nada falando sobre guardar datas, leis judaicas, coisas que foram cumpridas porque eram sombras do Antigo Testamento. Mas haviam convertidos do judaísmo que traziam essas tradições, que tinham esses hábitos, toda a sua história, esses hábitos judaicos, coisas que eram palavra de Deus na antiga aliança, mas agora não mais, porque Cristo as cumpriu, mas eles carregavam esses hábitos e queriam impor esse fardo sobre os gentios que estavam agora sendo alcançados pela pregação, convertidos pela graça de Deus e unidos à igreja. Mas o que é que faz um crente ser parte da igreja? E aqui, claro, o que faz um gentio ser parte da igreja? Apenas crer e ser batizado? É isso que é necessário? O que foi que Jesus disse? Jesus disse isso. Quem crer e for batizado será salvo. Devem, então, os crentes receber o sinal e selo do batismo, mas os judaizantes não. Os judaizantes, então, como estamos argumentando, traziam esse hábito judaico, eram zelosos da lei mosaica. Havia muitos destes agora dentro da igreja, era um partido forte, haviam milhares
de judeus zelosos da lei convertidos, e então eles queriam impor a circuncisão. Isso foi tão forte, irmãos, a influência desses judeus, desses judaizantes, que lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, do verso 11 a 15, Paulo tem que repreender Pedro face a face. Porque antes de chegar os da parte de Tiago, Pedro comia com gentios, sem problema nenhum, mas depois, quando chegou esses da parte de Tiago, se afastou e veio a se apartar, temendo os da circuncisão. Então havia algo que quebrava a unidade da igreja. Havia um problema de unidade, um problema doutrinário. Não é um problema pequeno esse problema judaizante. Paulo trata com a maior seriedade na carta aos Gálatas, porque essa doutrina judaizante, ela ataca o cerne do Evangelho, como se a salvação não fosse apenas pela graça, mas, sendo salvo pela graça, também acrescentaria-se obras da lei. Então, não é um assunto qualquer, é um assunto grave, é um assunto sério. Além de lidar com questões relativas à salvação, divide a igreja. Dividir a igreja com ênfase em datas, em dietas, velhos hábitos judaicos, costumes, que agora não tem mais força de palavra de Deus, e também isso colocava uma barreira à liberdade cristã, à liberdade que temos sob a nova aliança em Cristo Jesus. Irmãos, diante disso, nós iremos caminhar nessa passagem a partir do título Obstáculos à obra missionária são vencidos pela graça. Obstáculos à obra missionária são vencidos pela graça. Em primeiro lugar, nós veremos no texto que a graça sobrepuja a lei usada como pacto de obras. Esse uso da lei como pacto de obras, a graça sobrepuja. Tudo o que está acontecendo aqui, irmãos, é muito importante porque essa discussão, ela se levanta diante da conversão de muitos gentios e isso coloca um obstáculo à pregação do Evangelho. É como se os judaizantes estivessem dizendo: olha, Paulo, você fez o trabalho, ótimo, muita gente se converteu, mas você não fez o trabalho completo. Você, além de ter pregado a graça de Deus para esses que se converteram gentios, teria que ter orientado estes a serem circuncidados e guardar toda a tradição. Ou seja, primeiro eles deveriam virar judeus, se unir à igreja como se fosse a igreja da antiga aliança, para depois agora também fazer parte da comunidade da nova aliança. Isso foi assim com os judeus, porque eles começaram a sua caminhada espiritual lá atrás, mas não é o caso dos gentios e não é o que Jesus orientou. Então, há um obstáculo aqui à obra missionária, é o que vemos aqui, essa contenda sobre a necessidade da circuncisão. Esse grupo aí está no verso 1 e verso 2 do capítulo 15, alguns indivíduos, não há nomes, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, aí veja, como é uma questão séria com relação à salvação, não podereis ser salvos. Eles estavam ensinando, não basta crer em Jesus para ser salvo, tem que circuncidar. E por trás da ideia de circuncidar é ser um judeu, guardar a lei como um pacto de obras, ou seja, você tem que guardar a tradição, você tem que fazer as obras judaicas, guardar a tradição, senão vocês não poderão ser salvos. Que é de fato um grande fardo, inclusive mais na frente no discurso de Pedro, ele coloca isso como tentar a Deus, como o povo fez no deserto, colocando um fardo que nem os pais, nem eles mesmos puderam carregar. Esse ensino, irmãos, é completamente o oposto ao que Paulo praticou, ensinou, pelo que vemos aqui no livro de Atos. E lá na carta aos Gálatas, ele chega a dizer que se alguém prega um outro evangelho além do que ele anuncia, mesmo que fosse um anjo vindo do céu, ele diz que seja anátema. Qualquer acréscimo ao evangelho, então, é dito que é uma deturpação, é uma perversão,
é algo que não é o Evangelho, é um outro Evangelho que não é o Evangelho e deve ser tratado como anátema. Paulo, então, pregava o Evangelho, o puro Evangelho da graça. O crente é salvo pela graça, ele é liberto da lei cerimonial, não pregou circuncisão, não havia necessidade de circuncisão, o puro Evangelho da graça de Deus, e gentios se converteram. Nós observamos que muitas vezes Paulo lançava o fundamento da doutrina de Deus, algumas doutrinas que os gentios não tinham acesso, mas finalmente Paulo chegava a anunciar Cristo, o Evangelho, e conversões aconteceram a tal ponto de que haviam prodígios, haviam sinais, mas havia evidências de conversão. Pessoas estavam verdadeiramente sendo salvas, sem ter circuncisão, sem guardar datas judaicas, qualquer coisa assim. E, finalmente, esses gentios apenas eram batizados, recebidos na igreja. E lá na carta aos Gálatas, a grande crise ali, o problema que Paulo está tratando, e ele diz lá em Gálatas 1, de 6 a 9, de que eles estavam abandonando esse evangelho simples e puro, estavam passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, senão que alguns, aí veja o que ele diz, que vos perturbam, que é o que os judaizantes estão praticando aqui, alguns que vos perturbam. Ele fala que nenhum anjo deveria trazer sob anátema uma outra doutrina, e ele diz, como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, há uma contradição. Paulo está certo, os apóstolos, no caso aí, Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, o próprio Pedro pregou aos gentios na casa de Cornélio, em outras situações. Então, estes que pregam o puro evangelho da graça estão corretos ou aceita judaizante? Veja que é algo que traz um debate, um concílio é convocado, é algo que tem uma certa dificuldade, a questão apresentada pelos judaizantes, porque parece ser bíblico, eles usam o Antigo Testamento como base, é um sinal da aliança, a circuncisão do Antigo Testamento, a questão é que foi abolido, e então não é algo tão simples. E finalmente, mais uma vez digo, Paulo e Barnabé pregavam a salvação pela graça somente por meio da fé, sem necessidade de nenhum acréscimo, como esses judaizantes alegavam, e a doutrina judaizante, como eu disse também, mais uma vez repito, é praticamente primeiro vire judeu, seja da antiga aliança, para depois se tornar da nova aliança. O grande problema aqui, meus irmãos, é a unidade da igreja ameaçada, e aí nós vemos aqui no capítulo algo interessante, que é o modo como a igreja resolve esse obstáculo, o modo como a igreja resolve esse problema, que é com o concílio. É um problema, de fato, que surge e que é um problema que afeta toda a igreja, e o texto nos diz que delegados são enviados, então, a Jerusalém, ou seja, um concílio se reunirá. E nós lemos aí que Pedro fala, Paulo e Barnabé fala, depois também Tiago, o irmão de Jesus, fala, coluna da igreja ali em Jerusalém. Então, há todo esse contexto, pessoas, representantes ali de várias partes da igreja, que já está espalhada em toda a terra, irão falar nesse concílio. Também vemos ali eles recebendo o relatório do trabalho de Paulo entre os gentios e se alegrando. Então, tudo isso é o que nós vemos aí nesta primeira parte. Então, um concílio é convocado e se reúne. Paulo apresenta a sua fala, junto com Barnabé, Pedro e Tiago também. Certo? Então, como vimos aí, em primeiro lugar, é muito claro que a graça do Evangelho sobrepuja a lei usada como pacto de obras. Claro que o concílio irá tratar isso e vai ficar evidente mais ainda daqui para o final da nossa exposição.
Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver que diferenças de pensamento são resolvidas de modo conciliar pela igreja. Igreja primitiva, nos seus primórdios, a igreja aqui experimentando esse momento de grande derramamento do Espírito Santo, como vemos em todo o livro de Atos. Alguém poderia dizer assim, Deus poderia mandar um profeta e já dizer, ou os próprios apóstolos, revelar aos apóstolos a resposta do problema? Poderia, mas vemos aqui que o Senhor está nos dando à igreja de todas as épocas um fundamento do modo pelo qual devemos tratar as diferenças, os problemas doutrinários. Então foi do propósito de Deus que isso fosse resolvido assim, até porque haviam autoridades ali para tratar dessa questão. Então aqui nós temos o segundo obstáculo, que é essa diferença de pensamento dentro da igreja. Isso é um obstáculo. Isso causa um obstáculo ao avanço da igreja, à obra missionária. E como é que isso é resolvido? Mais uma vez digo, de modo conciliar. Então a questão foi tratada adequadamente, com o tempo necessário para uma resolução ser tomada. No próximo ponto veremos a resolução. Foi tomada a resolução, depois distribuída às igrejas, e possivelmente, irmãos, aqui é um resumo do concílio. Há várias reuniões, conversas, então nós temos aqui essas falas. Lucas deve ter separado o resumo, aquilo que foi o principal. E a questão que está sendo tratada aqui nos discursos é: qual o limite da liberdade que os cristãos gentios gozam em Cristo? Qual o limite da liberdade? Gentios e judeus têm o mesmo status diante de Deus e da igreja? Gentios e judeus? Então o debate ele se prolonga. No verso 7 nós vemos Pedro tomando a palavra. Pedro relata sua própria experiência pregando aos gentios. Ele mostra o modo como Deus usou a pregação para converter, não fazendo acepção de pessoas, inclusive aquele relato lá dos lençóis com animais impuros, onde o Senhor disse para Pedro, mata e come. E Pedro diz no concílio que ir contra isso, o evangelho da graça de Deus, contra aquilo que agora Deus estabelece na nova aliança, de que a exigência é crer, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Pedro diz que isso é tentar a Deus, o que os judaizantes, esses irmãos que querem acrescentar coisas ao evangelho, esses que dizem assim, você quer ser salvo? Ok, creia, mas também é uma questão intelectual a salvação. Ou então outros dizem assim, você quer ser salvo? Creia, mas você tem que ter uma experiência assim, desse tipo, ou é a experiência que salva. Isso é acrescentar ao evangelho. Ou então aqueles que dizem assim, você quer ser salvo? Ok, você crê no Senhor, mas você tem que fazer isso, aquilo outro. Tudo isso é acréscimo, é outro evangelho. A boa nova é que somos salvos pela graça, por meio das obras de Cristo Jesus. E todo tipo de acréscimo que é feito, tanto lá na época, aqui no caso dos judaizantes, ou no meio evangelical moderno, todos aqueles que tentam acrescentar algo ao evangelho, isso na linguagem de Pedro, aqui no discurso de Pedro, no verso 10, ele diz, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Então, tudo isso é tradição humana, coisas, julgos, e ali no caso, conectados à tradição judaica, mas há muitas coisas que são colocadas e julgos, e ele fecha o seu discurso, Pedro, no verso 11, afirmando a graça de Deus quando ele diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles. Então, não tem dois tipos de salvação. Não tem uma salvação para o judeu, para o gentio, é a mesma salvação. Nunca a salvação foi por obras, nem no Antigo Testamento. Aquelas tradições, ritos que Deus deu, tanto a questão cerimonial quanto civil, tinha um propósito específico, que não era salvar, nunca foi para salvar. Até a lei moral nunca foi dada com o propósito de sermos salvos pela obediência à lei moral.
Fomos salvos pela graça do Senhor, judeus e gentios, não devemos acrescentar nada mais ao Evangelho, e qualquer um que tenha um pensamento diferente disso precisa submeter a Deus, submeter a palavra do Senhor. Então o Senhor operou salvação nos gentios, dando fé como Ele deu fé aos judeus, do mesmo modo, independente da circuncisão. Paulo, em Romanos, ele fala lá que Abraão, ele creu foi chamado e a sua fé foi antes da circuncisão. Depois, lá na frente, Abraão é circuncidado, Deus lhe dá o sinal da aliança. Então, nunca, jamais, circuncisão foi qualquer tipo de mecanismo ou necessária à salvação. E o que eles estão dizendo aqui é absurdo. Eles estão dizendo, se vocês não circuncidarem, não poderão ser salvos. Para o judaizante, então, ser salvo é tornar os gentios um judeu. Isso é absurdo. O Senhor Jesus aceita os gentios por meio da fé. Não tem barreiras na igreja para a aceitação dos gentios. E é o mesmo critério, então, para todos. Se Cristo não exige circuncisão, quem é judaizante para exigir circuncisão? Tantas coisas que o pessoal tenta exigir nas igrejas aí dos crentes. Se Cristo não exige, quem somos nós para exigir qualquer coisa, colocar fardo, acrescentar algo ao Evangelho? Lembrem dos solas da Reforma e todos aqueles solas visam enfatizar essas coisas, especialmente somente a fé ou somente a graça. Então tudo isso veio dessa perspectiva dos reformadores de exaltar a graça de Deus no seu Evangelho. Então, essa é a graça de Deus desde o princípio. Cristo nos chamou para a liberdade. Não devemos jamais nos submeter a jugo de escravidão. A ordem de Cristo, mais uma vez digo, é fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É simples. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o acréscimo que tem ali é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E Jesus não ensinou que os gentios ou até mesmo os crentes na nova aliança precisariam ser circuncidados, porque a circuncisão é do coração, por meio da fé. E o batismo simboliza essa circuncisão do coração. E é o sangue de Jesus que nos lava. Então, tudo isso é muito claro a partir do Evangelho. Então, não poderiam colocar esse fardo, isso é um jugo, é o jugo da lei, é usar a lei de maneira equivocada, é um uso errado da lei. Esse é o problema judaizante, uso errado da lei. E a ênfase aí na salvação pela graça de Deus. No verso 12 em diante, irmãos, Barnabé e Paulo são ouvidos e é o mesmo discurso. Ele cita até mesmo no verso 14 o caso de Simão, o Simão Pedro. Também cita os profetas, as promessas de Deus nos profetas que incluíam os gentios. Então, do verso 16 em diante também vemos isso. E no verso 19, palavra de Paulo e Barnabé diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos, e no verso 19 ele diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus, certo? Então, há uma base bíblica, há uma citação dos profetas, a promessa de reedificar o tabernáculo caído de Davi se cumpre na igreja, para que os gentios busquem a Deus. Então tudo isso está cumprido na igreja. E por fim, irmãos, temos a conclusão do concílio, que é o nosso terceiro ponto, que é o que está aí no verso 20 e 21. Depois das conversas, do diálogo conciliar, qual foi a solução? Qual o acordo para a unidade da igreja? O que foi que aprove ao Espírito Santo orientar aquele concílio para que fosse transmitido à igreja? Verso 20 e 21, que é o que eles escreveram, certo? Não devemos colocar julgo, verso 19 e no 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos
bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Estas foram as orientações que então seriam enviadas às igrejas gentias e espalhadas por toda a terra, no caso, as igrejas em geral daquele período. E o argumento para estes pontos, especialmente, está no verso 21, quando ele diz: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, qual é a recomendação? Pare de perturbar os irmãos. A recomendação, primeiro, a recomendação aí, né, do concílio é: pare de perturbar os gentios, os irmãos que foram alcançados pelo puro e simples evangelho da graça de Deus. Pare de colocar fardo. Tudo isso aqui, irmãos, visa a unidade da igreja, a santidade da igreja e também algo que é muito caro para nós cristãos do Novo Testamento, que é a liberdade cristã. Somos livres, então, da lei cerimonial e todo aquele sistema judaico, mas, claro, fica claro aqui no contexto, não somos livres para pecar. A nossa liberdade, a nossa confissão vai falar disso, da liberdade que Cristo comprou para os crentes, é uma liberdade para, então, agora servirmos a Cristo, sermos escravos de Cristo, e não de homens, obviamente, ou de tradições humanas. E o que foi dito, então? Evitem alimentos profanados, sacrificados aos ídolos, imoralidade sexual. Lembre que o culto pagão incluía rituais com prática de imoralidade, de prostituição, carne de animais estrangulados, que eram impuras para os judeus, e o contexto tem sinagoga. Sinagoga, irmãos, ela compõe o quadro da plenitude dos tempos. Foi uma providência de Deus as sinagogas, junto com a estrada romana, com a língua grega, que era uma língua franca da época. Tudo isso os teólogos apontam como algo que formou o contexto da plenitude do tempo. E as sinagogas que surgiram depois da destruição de Jerusalém, os judeus dispersos, foram instrumentos de Deus para propagar a verdade de Deus do Antigo Testamento. E os judeus então habitavam e cada sábado liam nas sinagogas as Escrituras, isso era ensinado. Então o contexto é que, claro que no caso da relação sexual é quebra da lei moral, mas veja que quando ele diz carne de animais sufocados, sangue, os gentios são livres em Cristo, mas tem que haver um respeito aos costumes judaicos, tendo em vista que Deus usou essas sinagogas, tem sido instrumento, estas sinagogas aqui no contexto de educação em muitas partes. E a liberdade não é para ficar gratuitamente escandalizando os judeus que habitavam ali. Então, os gentios são livres das leis cerimoniais, etc. Mas, assim como eles não deveriam ser perturbados com o farisaísmo, com essa doutrina judaizante, do mesmo modo os gentios também não deveriam perturbar os judeus que tinham suas tradições, seus hábitos, coisas que sim, não é mais palavra de Deus para eles, mas eram coisas que eles faziam há muito tempo, eram tradições que eles tinham ali. Então isso eles deveriam observar. Então, da parte dos judaizantes, parar de perturbar os gentios sem fazer exigências quanto à lei de Moisés ou querer acrescentar obras humanas. E da parte dos gentios, não use a liberdade que Cristo comprou para vocês para pecar, cometer imoralidade sexual ou agredir a consciência dos judeus gratuitamente. Ou seja, resumindo, nem legalismo, nem libertinagem. Nem legalismo dos judaizantes, nem libertinagem, que era tendência dos ambientes gentios. Essa foi a decisão do concílio. Irmãos, vamos então para as aplicações finais. A palavra de Deus, então, é muito clara em primeiro lugar, e a ênfase desse texto é, sim, a salvação puramente pela graça de Deus. Está isso no Novo Testamento muito claro. O apóstolo Paulo, especialmente na sua carta aos Romanos, ele é muito claro que a justiça que Abraão recebeu, está lá no capítulo 4,
foi mediante a justiça da fé. Esse é o termo que Paulo usa. Mediante a justiça da fé. E ele diz que se os que são da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E ele diz, a lei suscita ira, mas também onde não há lei não há transgressão. Então, a lei foi necessária, mas a lei não foi dada para a salvação de ninguém. Então, ele diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, há muitas passagens, argumentação paulina de que Abraão foi salvo pela fé e que é pela fé. Mas então, irmãos, qual é a importância da lei para o cristão? Não é para obter salvação. A lei, há usos da lei para os crentes. A lei, claro, é uma regra de santificação, visa evidenciar a salvação recebida por uma vida de obediência, e reconhecemos então que no caso daqueles judeus convertidos, eles também, claro, eram salvos pela graça, mas volto a dizer, eles tinham isso como costume também. Além de cristãos, eles traziam costume judaico, e eles eram muito zelosos e tudo, e eram judeus, mas deveriam entender e submeter que não eram essas tradições que a causa da sua salvação. Paulo informou a igreja de Jerusalém que havia plantado e fundado várias igrejas gentias, não tinha ninguém circuncidado nessas igrejas, pelo menos até chegar a essa conversa judaizante. Talvez alguns se mutilaram depois disso, mas não por orientação do apóstolo. Os fariseus, os crentes oriundos da seita dos fariseus achavam isso absurdo, mas volto a dizer aqui como aplicação, o concílio foi usado para esclarecer, mas compare o que Cristo ensina e o que as seitas ensinam. Cristo ensinou, prega o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós então ficamos com Cristo, com o seu Evangelho. Outro propósito aqui desse concílio, irmãos, e por isso falamos aqui desses obstáculos à pregação, à obra missionária. Esse concílio é muito importante porque, tendo resolvido essa questão do Evangelho, ser o Evangelho da graça de Deus, não há nenhum embaraço para que os gentios entrem na igreja, e nem judeus também. Então, essa decisão do concílio, ela é importante nesse momento da narrativa, porque teremos a segunda viagem missionária e terceira, e então esse é um problema resolvido. Não há barreira, não há impedimento. Isso é muito interessante e importante aqui. Também falamos da liberdade cristã, e mais uma vez aqui quero citar a confissão de fé. A confissão de fé diz que devemos prestar obediência a Deus, não movidos por um medo servil, mas por amor filial e voluntário. E fala a confissão de fé que os crentes são livres, isentos do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeita a igreja judaica. Está falando do Antigo Testamento. Os crentes são isentos. Então há mais liberdade na nova aliança, nesse sentido, isso é muito claro. E outro ponto da nossa confissão de fé, do capítulo da liberdade cristã, a confissão de fé diz: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos em qualquer coisa, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, quer em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Certo? Então, só Deus é Senhor da consciência. Grupo nenhum, pessoa nenhuma pode acrescentar mandamentos, e da parte nossa, crentes, da parte da igreja, crer nessas doutrinas, aceitar esses mandamentos e ordenanças, conforme a confissão de fé, é trair a verdadeira liberdade de consciência. É algo que é terrível, algo que devemos estar bem atentos. Então, é isso, esses pontos. Somos salvos por graça, não por tradições, não por obras humanas. Cristo, que é Senhor da igreja, usa concílios, também isso é evidente no nosso texto, para a solução de demandas. A igreja orou, a igreja em submissão ao Senhor e à sua palavra
resolver o problema de modo conciliar. E nós vemos aqui também, irmãos, que a igreja não está imune a controvérsias. A igreja, o povo de Deus, nós não estamos imunes a controvérsias, mas temos da palavra de Deus a orientação de resolvê-las biblicamente, e questões doutrinárias especialmente, questões que se referem à igreja como um todo. Os concílios, então, eles são estabelecidos para resolver esse tipo de problema, esse tipo de demanda. Irmãos, que o Senhor nos ajude a viver nessa liberdade, crendo, entendendo o seu Evangelho, e também na igreja, vivendo como igreja essa liberdade, sem nenhuma barreira àqueles que ouvem o Evangelho, pregando o Evangelho simples, puro, e que Deus, o Senhor, acrescente à sua igreja aqueles que Ele determinou salvar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento orar, vamos ficar em pé para fazermos oração. Senhor, nosso Deus, nós te adoramos, te bendizemos nesse momento, tendo ouvido a tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, poder considerar nestas coisas, poder ouvir, ó Deus, acerca da tua graça, da tua verdade, também dos teus feitos na igreja do passado. O modo como o Senhor conservou a tua igreja, usando concílios, as autoridades reunidas. Também, ó Deus, pela obra do teu Espírito com a palavra, conduzindo o teu povo, ó Deus, à verdade do Evangelho de Cristo. Ó Deus, preserva a tua igreja, nos livra de doutrinas humanas, mandamentos humanos, fardos, ó Deus, que são colocados, coisas que visam tão somente perturbar, ó Deus, a paz da igreja, dividem a igreja. Que o Senhor, Deus, tenha compaixão do teu povo, nos dá a viver a pura e simples verdade do teu Evangelho. E, ó Deus, também pedimos que o Senhor retire qualquer obstáculo à pregação do teu Evangelho. Sabemos que Satanás está preso, amarrado. Sabemos também que, ainda que preso, há ação maligna nesse mundo, ainda que limitada a ação de Satanás. Por isso pedimos ao Senhor, ó Deus, que possa reger todas as coisas, abençoar a pregação, de modo, ó Deus, que aqueles que o Senhor determinou chamar sejam salvos e também acrescidos à igreja. Nos dá a bênção para essa semana, nos dá uma semana de paz, abençoa o trabalho do teu povo, abre portas à proclamação do teu Evangelho, ó Deus, no lugar de trabalho, em nossa vizinhança. Abre portas, ó Deus, à pregação pública do teu Evangelho. Usa essa igreja aqui em Braga. Abençoa, ó Deus, a conferência que teremos. Desperta o interesse, ó Deus, de pessoas convidadas para estarem conosco aqui nos dias da conferência. E assim, ó Deus, pedimos que teu Evangelho seja propagado aqui em Braga, que a tua palavra venha repercutir aqui nesta cidade e que possamos ver a tua boa mão abençoando a pregação e que o Senhor salve pecadores pela tua graça. Assim, nos dá uma boa noite, nos leva em paz, nos abençoa. É o que oramos, pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.